Estudo Bíblico Neemias 10. Do verso 1 ao 27, são mencionados os nomes dos que selaram a aliança. Surpreendentemente, o nome de Esdras está ausente. Ele desempenhou um papel significativo no capítulo 8, mas agora desaparece de cena. Seu trabalho terminou com êxito quando o povo começou a ler a lei e a compreendê-la sozinho. A lista das pessoas, as quais, em sua maioria, não são conhecidas de outro lugar, reforça um dos temas principais dos livros de Esdras e Neemias. O povo de Deus, como um todo, e não apenas os grandes líderes, é vital para a realização do plano divino da redenção. Verso 1. Neemias tanto pode significar Deus é gracioso para mim, como Deus é meu deleite. Na vida de Neemias, conforme registro nesse livro, ambas essas interpretações chegaram a ser uma experiência real. Zedequias significa Deus é minha justiça, mas só depois da vinda de Cristo é que esse significado veio a ser uma realidade maravilhosa, pela qual o homem não se estriba, mas na pobreza de sua justiça, mas confia na justiça eterna de Deus, que lhe outorga a graça de Cristo. Romanos 4, verso 6, Gálatas 3, versos 6 a 14. Verso 2. Azarias. Deus é meu socorro. Jeremias. Exaltado pelo Senhor, que é também o nome do profeta, cujo livro se acha na Bíblia. Verso 3. Pazur. Crescimento, prosperidade. Malquias. Deus é meu rei. A religião só começa a ter verdadeiro sentido quando Deus está entronizado como rei em nossa vida de todos os dias e em nossas atitudes e decisões. Verso 4. Sebanias. Convertido pelo Senhor. Sem a conversão à pessoa do Senhor Jesus Cristo, nenhuma virtude e nenhuma religião tem base sólida, nem esperança de ter permanência real e eterna. Verso 6. Daniel. Deus é meu juiz, é também o nome do profeta. Verso 9. Jesua. Esse nome significa salvação, e juntamente com Josué, Oséias e outros, é sinônimo hebraico ao nome de Jesus. Verso 28. Tinham-se separado dos povos para a lei de Deus. A separação das Escrituras é uma doutrina com dois aspectos: separar-se do mundo e separar-se para Deus. Verso 29. Comparada com a aliança abraâmica da graça, Gênesis 12, versos 1 e 3, na qual o juramento foi feito exclusivamente por Deus, o juramento feito pelo povo, capítulo 9, verso 15 e Esdras 10, 5, enfatiza a natureza legal distinta das disposições da aliança com Moisés. Conforme o apóstolo Paulo revelaria mais tarde, a aliança com Moisés foi uma espécie de tutor, cuja implementação não anularia a aliança da promessa já feita com Abraão. Gálatas 3, versos 17 e 24. Em toda a história da redenção, todos os acordos da aliança com Deus requerem uma obediência originada da fé em Deus e o desejo de observar os termos da aliança. Versos 30 e 31. 3 pontos ao juramento foram aqui destacados. A. Não fariam casamentos com pagãos, Deuteronômio 7, 3. B. Não comerciariam no sábado e em outros dias santos, Amós 8, 5. E C. Guardariam fielmente o 7º ano, o ano da remissão, Êxodo 23, verso 10, 11, Deuteronômio 15, versos 1 e 2. Ano 7º. Cada 7º ano, chamado ano sabático pela lei mosaica, no qual deixava-se de cultivar os campos para que os pobres do teu povo achem o que comer. Êxodo 23, versos 10 e 11. Concedia-se a liberdade aos escravos hebreus. Êxodo 21, 2.
e cancelavam-se as dívidas. Deuteronômio 15, versos 1 a 3. Esses mandamentos, como muitos outros da lei, não tinham sido observados desde antes do cativeiro. Verso 32. O restante do capítulo trata do sustento do templo, a terça parte de um ciclo. Era um reavivamento do preceito mosaico de que cada homem com mais de 20 anos tinha de pagar meio ciclo para o sustento do tabernáculo, Êxodo 30, 13. Talvez a pobreza do povo nessa ocasião exigisse que se rebaixasse ligeiramente o imposto. Essa era uma adição às contribuições garantidas por Artaxerxes, Esdras 7, versos 20 e 22. Verso 33. Pães da proposição. 12 pães colocados sobre a mesa do templo semanalmente e depois da semana comidos pelos sacerdotes. Levítico 24, versos 5 a 9, Marcos 2, verso 26. Símbolo da perene ação de graças ao sustentador da vida, o Deus que alimenta seu povo com produtos da terra. Verso 34. Oferta da lenha. O propósito de manter fogo perpetuamente sobre o altar dos holocaustos. Levítico 6, versos 9 e 13. Verso 35. Deus exigiu as primícias, os primeiros frutos, as quais simbolizam que o ofertante reconhece que tudo pertence a Deus. Deuteronômio 26, 2, Provérbios 3, verso 9. Verso 37. O vinho e o azeite, a renda do povo dentro da economia agrícola, não se calcula em dinheiro, mas em víveres. O dízimo, portanto, era cobrado na base daquilo que as pessoas tinham em mãos, 2 Coríntios 8, 12. Verso 38. Os dízimos dos dízimos. Os ministros de Deus, que vivem dos dízimos do povo de Deus, também devem dar o dízimo do que recebem. Números 18, 26. Verso 39. Vasos do santuário. Ezequias ordenou a preparação de depósitos na casa do Senhor para receber os dízimos e as ofertas, segundo Crônicas 31, 11. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Desamparar a casa de Deus não é apenas deixar de frequentar o culto, ver Hebreus 10, 25, mas também deixar de sustentá-la com os dízimos e as ofertas. Nota homilética, capítulos 9 e 10. Alguns princípios de reavivamento. 1. Voltar à contrição, capítulo 9, versos 1 e 2. 2. Refletir sobre a bondade divina, capítulo 9, versos 6 a 15. 3. Reconhecer a própria perversidade, capítulo 9, verso 33. 4. Renovar a obediência na vida familiar, social e religiosa, capítulo 10, versos 29 e 30. E 5. Fidelidade em dar e em orar, capítulo 10, versos 31 a 39.